A palestra de hoje tem como tema a figueira amaldiçoada ou sem fruto. Eu vou iniciar utilizando o livro Crônicas Evangélicas, de Paulo Alves Godoy. Esse escritor explica para nós que existem nos evangelhos duas descrições sobre figueiras. E é verdade, muitas vezes a gente só se lembra de uma, mas existem duas. Então, uma delas está descrita em Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 9. É a figueira estéril. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Vindo procurar frutos, ele não achou e disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira e não encontro. Corte-a. Por que está ocupando a terra inutilmente? Mas o viticultor disse: Senhor, deixe ainda este ano para que eu possa escavar ao seu redor, para que eu possa adubá-la. Se depois disso der frutos, bem. Se não der, mandará cortá-la. Então, esta é uma das parábolas. A outra está contida em Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 22. Esta sim é a figueira amaldiçoada ou sem frutos. Quando saíram de Betânia, teve fome. Avistou ao longe uma figueira com muitas folhas. Então Jesus resolveu se aproximar dela para ver se tinha alguma coisa. Até porque ele sabia que não era tempo de figos, mas ele foi até lá. Quando ele chegou, ele não achou nada e disse: nunca jamais comam fruto de ti. Os discípulos se espantaram com aquilo e eles continuaram. Existe um episódio muito interessante neste meio tempo, porque Jesus, dirigindo-se ao templo com os seus discípulos, ele expulsa os que vendiam e os que compravam, derrubando as mesas dos cambistas e também expulsando aqueles que vendiam os pombos. É justamente este episódio que acontece no meio desta narrativa da figueira amaldiçoada. Ele diz: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vocês a têm feito covil de ladrões. Aí sim, no outro dia, quando eles passam pelo mesmo trajeto e os discípulos percebem, eles avistam a figueira, então eles dizem: mestre, eis que a figueira que amaldiçoou secou. Em alguns trechos nós podemos encontrar até as raízes. E aí Jesus diz: tem fé em Deus. Se disser a este monte: arranca-te e lança-te ao mar, sem hesitar, sem duvidar no seu coração, mas crendo que se fará, assim acontecerá. Diz ainda: tudo quanto pedir em oração, crê que acontecerá e assim será. Estas parábolas trazem muitos ensinamentos para nós. O primeiro deles, nós vamos falar sobre esta questão de, neste intervalo, Jesus interromper as vendas que aconteciam no templo, expulsando todos eles. Muitas pessoas se espantam com este trecho evangélico. Como Jesus poderia fazer tal coisa? E sim, isso acontece. A figueira que Jesus tanto fala simboliza o judaísmo, que é a antiga religião dos judeus. Justamente porque Jesus encontra nesta religião o mercantilismo, interesses materiais, fanatismo, dogmatismo. Ele encontra ritualismos e também crimes hediondos. Que história é essa? Crimes hediondos como a lapidação. Lembram-se da lei do apedrejamento, pelo qual as mulheres, aquelas que eram adúlteras, eram submetidas? Crime hediondo porque era
uma sentença de morte para a mulher. Então Jesus percebe tudo isso naquela religião. Por isso ele se enfurece daquela forma, porque aquele local, o templo, era a casa do seu pai. Então aquilo não poderia estar acontecendo. E aí então, este escritor menciona, não poderia ser a figueira frondosa e com tantos frutos a saciar o povo da terra. Então este é o primeiro dos ensinamentos que nós encontramos aqui. Podemos utilizar outro livro, o livro As Parábolas de José de Souza e Almeida. Eu sempre falo nas palestras, este livro ele não pode deixar de ser utilizado quando nós estamos trabalhando com as parábolas, é dos mais completos em termos de ensinamentos. Então ele fala que existem dois grandes ensinamentos nestas parábolas: necessidade de obras e a necessidade de fé. Lembremos que Tiago mesmo afirmou que a fé sem obras é morta. Então, se nós pensarmos na necessidade de obras, nós vamos nos lembrar também que todo cristão deve produzir bons frutos, produzir boas obras. Todos nós seremos avaliados e devemos ser avaliados não por nossa aparência exterior, mas pelas obras que nós estamos produzindo. Daquele trecho, toda árvore será analisada por seus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore má não pode dar bons frutos. Então é desta forma que nós devemos analisar as pessoas, se precisarmos recorrer a isso. Se precisarmos observar quem é a pessoa que vive conosco, o que é que ela está fazendo? O que é que ela está fazendo no ambiente doméstico? O que é que ela está fazendo fora? Eu tenho um amigo, o que é que este amigo está fazendo? Ah, é um político, o que é que este político está fazendo? Então nós sempre vamos analisar as obras, a produtividade dessa pessoa para sabermos se ela realmente é boa ou má. Então é isso que a gente está falando aqui. O cristão deve produzir boas obras, produzir bons frutos. Ele ainda diz da estação do ano que era natural, que aquela figueira não iria dar frutos, e Jesus sabia disso. Ele estava realmente relacionando com o acontecimento do templo. Mas nós precisamos lembrar que, diferente da figueira, nós precisamos dar fruto em todas as estações do ano. Independente do lugar e da hora, independente de onde estamos inseridos, nós temos que ser sempre pessoas produtivas, utilizando muito bem o nosso tempo reencarnatório. O mentor ainda diz: o nosso tempo é muito curto. Existem pessoas que nem sequer alcançam ali a meia-idade. Então não podemos perder tempo. Nós precisamos utilizar cada dia como se fosse o último e realizar o máximo que pudermos. O cristão deve estar sempre preparado. Preparado quer dizer estar em condições de se ligar com os bons espíritos, os espíritos que são auxiliadores. Com isso, nós vamos nos lembrar novamente de reforma íntima, de retidão moral, do que nós estamos pensando, como estão os nossos pensamentos, qual é a nossa rotina de vida, formas de alimentação, viciações, se temos ou não, porque é isso que vai determinar os espíritos que estarão no nosso contato direto. Será que eu estou realmente me esforçando para me manter reta, disciplinada, elevada, e assim eu consigo a assistência do meu mentor? Ou eu estou indo por um caminho que inevitavelmente eu afasto de mim e atraio a presença de um mau espírito? Então eu preciso estar sempre em condições de me ligar aos bons, apto a prestar auxílio ao próximo. Em qualquer lugar que eu esteja, é aquela conversa de sempre. Sempre existirão os necessitados. Necessitado de uma palavra, de um consolo, de um sorriso, de um abraço, de comida e de roupa. Sempre existem pessoas padecentes que podem chegar até nós, e nós devemos estar preparados para estendermos nossas mãos e auxiliá-los. Mas ele também está falando aqui sobre as instituições religiosas.
informando que as instituições religiosas precisam sempre manter amparo a todas as pessoas, mas principalmente aqueles que são mais carentes, mais necessitados. E que não podem fazer acepção de pessoas, porque a caridade ela deve ser realizada indistintamente. Se esta casa religiosa, se este local religioso, ele só abre as suas portas àqueles que estão muito bem vestidos, aqueles que falam de forma muito educada, aqueles que mostram que têm algumas posses, então esta casa não será considerada uma figueira produtiva. Muito pelo contrário, é figueira estéril, porque deve sim respeitar os espíritos evoluídos, respeitar Deus em toda a sua magnitude e atrair as pessoas que necessitam de amparo, auxiliando-as, sem observar cor, credo, raça, posição social, nada disso. Aí ele vai falar sobre a necessidade de fé. Jesus traz aqui para nós uma importante análise. Ele deixa claro que para ter fé nós não podemos duvidar. Por isso ele diz, se disser a este monte, arranca-te e lança-te ao mar, sem duvidar no seu coração, mas crendo que acontecerá. Todas as vezes que nós vamos fazer uma prece a Deus, nós vamos buscar intercessão, nós vamos pedir trabalho, nós vamos pedir saúde, nós vamos pedir por outra pessoa, nós temos que acreditar que nós vamos receber isso. Tem até um outro trecho bíblico que diz, se o filho te pedir pão, a senhora vai dar uma pedra para ele? Não, vai dar o pão para o filho. E diz ainda, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos que lhe pedem, quem dirá o Pai que está nos céus saberá entregar coisas boas àqueles que lhes pedirem. Então Deus sempre vai fornecer para nós o que for de melhor, dentro das possibilidades de cada um, porque existe também esta questão do merecimento, das nossas provações, das nossas lutas que precisamos enfrentar. Mas todas as vezes que puder entregar, vai entregar sempre o melhor. Então, quando nós curvamos para fazer uma rogativa, para fazer uma súplica, a gente já tem que pedir sabendo o que vai acontecer, que nós vamos receber. Você não pode falar, mas será que você merece? Então, você solicita ao seu Pai. Não é uma criatura distante de você. É o Pai amado que te acolhe, que te abraça, que te fortalece e que vai te entregar aquilo que você está solicitando ou ainda muito mais do que isso. Mas a prece também traz para nós a questão da grande consolação em nome da nossa fé. Porque se não é possível receber aquilo que você está pedindo neste momento, o plano espiritual vai transmitir àquele que pede, sim, força, confiança, resignação, compreensão e luz. Sempre através dos bons espíritos. Então nós pedimos a Deus, e Deus, através destes intercessores, enviará para nós calma, paciência, agora não pode. Você precisa se esforçar um pouco mais. Lá na frente você vai encontrar uma pessoa, você vai aprender coisas importantes com isso tudo. Calma. Então você ali, se enche de paciência. Resignação, você aceita aquilo. Você sabe que precisa passar, mas você vai ter luz, você vai ter condições de passar por tudo aquilo. Então, mesmo quando você não obtém aquilo que foi solicitado, você obtém outras tantas coisas de grandioso valor.
Vamos trabalhar com outro livro, As Maravilhosas Parábolas de Jesus, também de Paulo Alves Godoy. Ele vai observar por outro ângulo esta questão da figueira, dizendo que Deus propicia a todas as almas esta possibilidade dos reencarnes sucessivos, exatamente para que as pessoas possam evoluir. Mas ele diz, ao espírito não é dado permanecer improdutivo. São aquelas pessoas que estão na ociosidade, na leviandade, permanecem de braços cruzados sem esforço nenhum, esperando que as coisas mudem, caindo dos céus. Então ele afirma, não é dado permanecer improdutivo ou mesmo na realização de más obras. E ainda afirma, sem que venha a sofrer o impacto através de expiações ou de resgates. Lembram-se que quando nós narramos a primeira parábola, aquele dono da vinha ainda disse, faz 3 anos que eu procuro fruto e não acho, pode cortar, 3 anos. Este escritor, ele vai então analisar, dizendo que estes 3 anos poderiam ser 3 existências ou mais. Então é como se este espírito recebe esta grandiosa oportunidade da reencarnação, ele volta. Quando ele está aqui, ele fica na ociosidade, improdutivo, ele não quer fazer nada de bom, nem para ele, nem para ninguém. Aí ele desencarna. Chegando na espiritualidade, vai passar por alguns sofrimentos no mundo espiritual. Ele vai receber uma nova oportunidade. Ele reencarna. Chegando aqui novamente, cruza os braços e se acomoda sem fazer esforço nenhum. Não é produtivo nem para si, nem para ninguém. Ele desencarna. Chegando no mundo espiritual, ele passa por sofrimentos. O escritor ainda diz, nas regiões umbralinas, purgatoriais, receberá uma nova oportunidade. O que acontece? Reencarna. E ele vai ser novamente improdutivo, leviano, ocioso, até que ele desencarna, não diz, depois de 3 anos, se não for produtivo, corta. Por quê? Cada reencarnação é uma batalha para os espíritos. Muitos querem reencarnar, muitos. Mas é difícil este reencarne. Vocês já perceberam quantas pessoas hoje em dia falam que não querem ter filhos? Então quer dizer que vai ficando ainda mais difícil esta seleção que é natural por uma oportunidade de reencarnação. Aí quando ele recebe esta oportunidade, o escritor diz, é como se ele tivesse tirado a vez daquele que estava decidido a produzir aqui. Então ele vai ficar lá por tempo indeterminado, sim, no sofrimento, nas regiões purgatoriais, de choro e ranger de dentes, até que ele valorize esta oportunidade reencarnatória. Então é tudo muito perfeito na lei. As pessoas não podem simplesmente reencarnarem e falar assim, não, deixa levar. Vocês já escutaram essa frase? Se não for nessa vida, será em outra. Vocês já escutaram isso? Tem um monte de espírita falando isso, gente. Que negócio é esse? Você já escutou? Se não for nessa... Se eu não me entender com meu marido nessa vida, aí eu vou jogar para outra. Não é para jogar para outra. É para fazer agora. Né? Mas você já escutou? Acontece. Não é para jogar para outra. Faz agora, faz hoje. Toma essa decisão de se renovar nesta existência. Não é fácil. Mas tome essa decisão de começar agora, de colocar, sim, o seu trabalho em prática, fazendo tudo o que deve ser feito para a sua evolução e ainda auxiliando as pessoas que estão ao seu redor. Porque senão pode acontecer isso daqui para nós. Achei muito pertinente a visão deste escritor em relação à parábola. Já no livro da Esperança, é Emmanuel que vai trabalhar conosco em outro aspecto, utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 19. Então ele toma por base o Evangelho segundo o Espiritismo e fala para nós sobre os médiuns, porque lá é assim que Kardec analisa, dizendo que os médiuns são intérpretes dos espíritos. Eles são considerados árvores que devem fornecer o alimento espiritual para todos os seus irmãos, mas
Mas ele lembra, se este médium desvia do objetivo providencial a faculdade que lhe foi concedida, se emprega para coisas fúteis ou prejudiciais, colocam a serviço de interesses mundanos, então está utilizando para produzir maus frutos. Vamos pensar naqueles médiuns que nós ainda encontramos em outras religiões e que cobram pelo serviço que fazem e que vão utilizar a sua mediunidade para, de alguma forma, ter rendimentos. Podem ser rendimentos financeiros, pode ser notoriedade, pode ser status, pode ser para alguma forma até mesmo nutrir a sua vaidade diante dos outros. Então não é assim que se trabalha com a mediunidade. Esta finalidade está relacionada com maus frutos. Mas ele também diz, o médium ele pode se recusar a utilizar em benefício dos outros essa sua mediunidade ou nenhum proveito tirar para si mesmo. Isso aqui relacionado ao seu aperfeiçoamento. E aí, neste caso, ele será considerado uma figueira estéril. Desta forma, nós vamos pensar em muitos médiuns, e eu tenho encontrado muitas pessoas que são médiuns. Num primeiro momento, eles falam, mas é mediunidade o que eu tenho? Porque, olha, a vida inteira eu passo por isso. Eu vejo espíritos, eu escuto espíritos. Na outra religião que eu estava, eu era evangélica, eu já tinha essa sensibilidade. É mediunidade, Paulo? É mediunidade. Não, mas eu não quero mexer com isso, não. Eu não quero, porque eu tenho medo. Eu estou pedindo para Deus tirar isso de mim, porque eu tenho horror desse negócio de ficar vendo espírito. Eu não quero mexer com isso, não, Paulo. Então é nesse caso aqui que se encaixa o que nós estamos falando, de ser então uma figueira estéril, porque foi um dom que foi entregue. Algum motivo tem para que estas pessoas tenham vindo como médiuns, normalmente solicitado no planejamento reencarnatório, normalmente como resgate, normalmente para quitar dívidas do passado. Então, é sim necessário que utilizemos todos os dons que nos são concedidos nesta encarnação. Quando nós não utilizamos os nossos dons, se tornam ferramentas que irão enferrujar. Então, desta forma, como figueiras estéreis. Para fechar esta nossa conversa, Emmanuel ainda diz, na administração ou na colaboração, beneficência ou estudo, consolo ou cura, todos são convocados a servir com sinceridade e desinteresse na construção do bem. Ou seja, todos nós temos recursos para construirmos um futuro promissor para nós e para os outros. Todos nós podemos render frutos, todos, mas tudo depende da forma como nós observamos a nossa vida, as nossas potencialidades, e sim, todos têm o seu livre-arbítrio respeitado. Se não quisermos fazer nesta vida, nós podemos recusar? Podemos, mas aí, todos os nossos atos terão consequências. Então, da mesma forma que nos incomoda, o mentor está me mandando uma imagem de um jovem que fica deitado no quarto o dia inteiro. E sua mãe, que levantou bem cedo, já limpou a casa, lavou a roupa, fez comida, o menino ainda está dormindo. E ela olha para aquilo e fala, nossa, parece até que ele está doente. Esse calor que está lá fora, ele está jogado na cama. Ela bate no quarto e diz, você não vai fazer nada hoje? E aquela preguiceira toda, ele diz, não. E assim ele passa o dia. Vocês já conheceram pessoas assim? Ah, como assim? Sério? Vocês conheceram? Não é difícil de achar? Existe, né? O mentor está me mandando outra imagem de um homem, pai de família, não acho que é essa, vocês não vão conhecer ninguém, empinando pipa. Enquanto Vocês conhecem, gente? Como assim? Todo mundo conhece? Olha, gerou risos, mentor. E aí ele corre empinando pipa, mas na casa dele a esposa tem 4 crianças. E ela não sabe nem por onde começa, até onde vão as tarefas dela. Ele acha que ele não tem nada para fazer. Então são essas
essas situações cômicas que nós de fora observamos e nós falamos assim, com tanta coisa para fazer, como é que pode estar brincando deste jeito? Então foi este o chacoalhão que o mentor mandou para nós. Para finalizar, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pede e obtereis. Muitas pessoas falam, mas para que eu vou rezar? Esses dias escutei isso de um familiar, mas eu acho que eu não preciso rezar. Eu nem preciso pedir nada, porque Deus sabe das minhas necessidades, Deus sabe de tudo que eu preciso. Então, eu só falo graças a Deus, obrigada Senhor, e vou dormir. E não. Mas por que é tão importante orar, pedir e agradecer? Porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós nos elevamos para termos um contato com o Pai. Nós precisamos interagir de verdade com o Pai. É importante. Sim, muitas vezes não está no plano que aconteça aquilo que a gente está solicitando. Mas se nós tivermos sim o merecimento, Deus pode permitir que nós tenhamos isso que estamos pedindo. Então sim, vamos nos elevar e termos este contato direto com o Pai. Kardec ainda diz, a providência sabe muito melhor do que nós tudo aquilo que é para o nosso bem. Verdade, o meu familiar disse, poderia nem pedir, porque a espiritualidade sabe de tudo. Mas diz, Deus concede, se nós dirigimos a Ele o nosso pedido, confiança, paciência e resignação, que são imprescindíveis para viver neste mundo. Concederá os meios de sair da dificuldade com a ajuda dos bons espíritos, deixando sempre o mérito para nós. E finaliza com a frase, assiste aqueles que ajudam a si mesmo. Assiste aqueles que ajudam a si mesmo. Ajuda-te que o céu te ajudará. Eu agradeço a todos pela atenção. Para fecharmos, nós iremos orar. E assim nós elevamos o pensamento, Pai, para te alcançarmos. E rogamos, Pai, esteja comigo em todos os momentos, no contato direto, como meu Pai, meu Criador. Nós sabemos que o Senhor sabe das nossas vidas e das nossas necessidades, então nos fortalece moralmente, Pai. Nos concede a paz do amado Mestre Jesus. Nos concede a fé e a coragem para nos superarmos, dia após dia, sermos servos produtivos, realizarmos o melhor de nós nesta existência, para que possamos voltar jubilosos, gratos por tudo que desempenhamos aqui. Agradeço ao mentor por mais este trabalho de fé. Graças a Deus e a Jesus. Paz e luz a todos os irmãos. Por favor, mantenham-se sentados, os trabalhadores da casa irão direcioná-los aos trabalhos específicos. Desejo a todos uma semana cheia de bênçãos.